Abram suas Bíblias aí no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Durante esse mês, como eu falei no início do culto, nós iremos trabalhar um tema, que é o tema firmes, tá? E hoje, nessa primeira pregação, eu quero trabalhar com vocês a ideia de terminar bem. Terminar bem. E aí eu preciso saber quem foi que já se matriculou na academia. Pro ano 2024, aí ó. Já tem gente, pode levantar a mão, não tem problema não, gente. Vamos passar essa vergonha junto? Já teve gente, né, que já se matriculou na academia. Esse ano eu vou ser fitness. Esse ano, nos outros anos não, mas nesse ano matriculei na Green Life. 180 pílula, menino, por mês. Essa semana eu só fui 2 vezes, mas pastor, já me matriculei. Aqueles que foram lá, né, acessaram todos os sites das faculdades aqui nas universidades aqui do Ceará, né? Esse ano eu vou fazer aquele curso de graduação do bacharel, porque esse ano eu quero terminar bem, quero ser o profissional das nações. Alguém aqui já se inscreveu em alguma faculdade, ou pelo menos já foi lá acessar, ver quanto é as mensalidades, a grade curricular, tudo direitinho. Já teve gente que já se matriculou, deve ter tido aí alguém aí. Ou então, aqueles que já fizeram o planejamento para, tipo, deixa eu ver aqui, esse ano eu vou fazer o curso de inglês, né? Vou fazer, todo ano, né? Esse ano eu fiz a minha matrícula no cursinho, naquelas instituições, né, que oferecem cursos para cursinho, para concurso, né? Então, muitos de vocês talvez já estejam, talvez vocês disseram assim, rapaz, será que eu vou concluir esse negócio? Ou não, talvez muitos de vocês nem pensaram por esse lado. Mas eu acho que todos vocês vão concordar comigo, quando lá no começo da caminhada, aqueles que talvez não vieram de famílias cristãs, quando foi passar pelo processo de tomada de decisão, fizeram assim, ó, rapaz, eu só não tomei essa decisão ainda, porque quando eu for tomar minha decisão, eu quero ser firme com o Senhor, eu quero ser fiel com Ele, e eu quero só adorar o meu Senhor, a partir daquele dia que eu tomar aquela decisão. E aí você talvez nem pensou sobre a ideia se você terminaria bem a caminhada. Todos nós, em especial nós brasileiros, somos bons em iniciar novos projetos, sem planejar, sem analisar, sem tentar prever alguns riscos que a própria caminhada e o processo nos impõe. Mas no fim das contas, todos nós queremos terminar bem. Perdendo aqueles 10 quilos planejado no início do ano, concluindo o curso que você optou, passando no concurso que você tanto sonhou, sendo um melhor cozinheiro, fazendo aqueles pratos que no ano 2023 você não fez, mas quer pôr em prática no ano 2024. Todos nós, em alguma medida, quer terminar bem o ano de 2024. E aí eu penso que nós só conseguiremos terminar bem se nós conseguirmos, de alguma maneira, aplicar 4 coisas que nós devemos aplicar às nossas vidas. E elas são tempo diário de comunhão consagrada com Deus, apropriação diária do Evangelho, compromisso diário com Deus como um sacrifício vivo, uma crença firme na soberania e no amor de Deus. Essas coisas, creio eu, que são essenciais para concluirmos todas as outras coisas. Porque uma das nossas dificuldades é porque em todos esses planos que nós almejamos, que nós tanto queremos concluir, nós, por algum motivo, não aplicamos, não introduzimos a esses planos a ideia de que
tudo que fazemos é para a glória de Deus e para que de alguma maneira eu abençoe o meu irmão. E não é esse, inclusive nós vimos hoje pela manhã, o primeiro e maior mandamento é esse: amar ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo maior é esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o curso que eu faço, os meus projetos, o que eu almejo, devem ter, em primeira instância, essas coisas como prioridade. Eu quero louvar ao Senhor com isso, e eu quero abençoar os meus irmãos com isso. Eu quero louvar ao Senhor através da academia, mas pastor, através da academia? Sim, porque eu quero ter mais energia para poder visitar mais os meus irmãos, para poder estar mais apto, para poder pegar peso aqui na igreja. Eu quero fazer musculação para ficar forte, para pegar a mesa aqui, para quando chegar no domingo, o irmão Josias não precisar pegar, eu mesmo pego, porque eu estou forte demais. Pega para mexer aí esses jarros de planta aí de um lado para o outro, porque eu estou forte, né, no agachamento ali, estou pegando 150, então eu quero ajudar aqui a igreja. O meu curso, aquilo que eu almejo em termos de crescimento intelectual, é para de alguma maneira abençoar a igreja, ajudar a igreja. Eu aprendi inglês, agora eu quero ensinar os irmãos da igreja a aprender também inglês, para poder estudar outras obras em inglês acerca da igreja, do Senhor. Parte das nossas coisas não terminam bem, porque a gente não tem no coração essa vontade. Louvar ao Senhor, abençoar o meu irmão do lado. Eu quero passar no concurso para que de alguma maneira eu possa ter uma certa estabilidade financeira e também cooperar com outros irmãos que de alguma maneira não tiveram os mesmos privilégios que eu tive, de estudar em cursinho, e não têm os mesmos recursos que eu tenho. Então por isso eu quero ajudar os meus irmãos nessa direção. O segredo para terminarmos bem ainda esse ano é colocar diante de Deus os nossos sonhos e os nossos planos. Precisamos estar firmes nesse propósito. Precisamos estarmos firmes nesse propósito diante de Deus. Paulo, ao escrever essa carta ao seu amado irmão Timóteo, seu cooperador, escreve agora os capítulos finais da sua vida, ou pelo menos daquilo que nós temos como biografia do apóstolo. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo para o seu amado Timóteo. E o que ele diz é o seguinte: 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Oremos ao Senhor. Deus bendito, te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui e termos acesso à tua palavra. Por isso nos conduz, nos ajuda a interpretarmos bem essa passagem e a aplicarmos às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nenhum outro apóstolo trabalhou mais do que o apóstolo Paulo. Provavelmente nenhum deles também tinha a capacidade intelectual que o apóstolo Paulo tinha. Ele mesmo faz questão de dizer assim: olha, trabalhei mais do que todos eles. Eu estive inclusive mais vezes em perigo. Eu trabalhei incansavelmente e eu combati o bom combate. Na caminhada cristã, muitas vezes nos perdemos por coisas tão ínfimas, tão pequenas diante
de Deus. Principalmente quando nós subvertemos a ordem da vida e achamos que as coisas que estão à nossa volta é mais importante do que o reino de Deus. Em Mateus 6, nós nos deparamos com aquele rico versículo no verso 36. O Senhor está falando, ele faz uma introdução, ele diz assim: olhem os pássaros, olhem os lírios. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios desse campo. Não fiquem ansiosos, confiem no Senhor. E então ele fecha dizendo assim, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas somos rápidos em subverter essa ordem. Nós afirmamos para o nosso coração que todas as outras coisas são mais importantes do que o reino de Deus, são mais urgentes do que o reino de Deus. Eu tenho algo a dizer para você nessa noite. Nada e nem ninguém é tão urgente quanto o reino de Deus, a proclamação de Cristo e a proclamação do seu evangelho. Nós acreditamos que para finalizar o ano, perdendo aqueles 10 quilos, temos que nos matricular na academia e completarmos uma jornada semanal de segunda a sábado, malhando em média 45 minutos a 1h20. Planejamos e nos comprometemos com isso. Mas acreditamos que para servir ao Senhor é de qualquer jeito. Não precisa planejar, não precisa de disciplina, porque afinal, convenhamos, né, pastor? Tudo é espiritual. Eu estou aqui, aí o Espírito fala comigo, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu passo 3 meses sem tocar na minha Bíblia, aí depois o Espírito Santo fala comigo, aí pronto, eu vou lá. Aí depois você vem aqui e diz assim, pastor, eu não estou conseguindo crescer espiritualmente. É simples, você acredita piamente que para todas as outras coisas precisa de planejamento e disciplina, mas para o reino de Deus não. As coisas ocorrem por osmose. Não é assim. E Paulo sabe que não é assim. Ele escreve a carta para o seu amado discípulo com essas palavras, com esse tom de partida. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida desse apóstolo é a convicção que ele tem de como ele cooperou, de como ele trabalhou, de como ele serviu a igreja de Cristo. Ele tem convicção de que, ele até acha, inclusive, que poderia ter feito um pouco mais. Lá no final de Romanos, ele diz assim, se eu sair dessa prisão, e eu creio que eu vou sair, eu quero chegar até as regiões da Espanha. Ele planejava ir até mais além do que aquilo que estava ao seu redor. Ele queria chegar à Espanha e pregar o evangelho lá. Não foi possível. Ele não chegou até lá, mas era o projeto, ele estava envolvido, ele estava engajado, ele estava comprometido em anunciar o reino de Deus. Ele sabe que a sua morte pode trazer algum tipo de peso, pode trazer algum tipo de desânimo para o seu apóstolo. Para o seu discípulo. Ele escreve a primeira carta, e o que me chama a atenção é que Paulo não faz nenhuma questão de esconder a parte que talvez nós chamaríamos de parte negra de sua vida. Ele não faz nenhuma questão de omitir do seu discípulo essa parte tão complexa de sua vida. Não, ele faz questão de compartilhar. E ele diz o seguinte: eu estou já sendo oferecido por libação. A minha morte é um prêmio para Roma. Eles estão felizes, eles estão alegres. A minha morte é direito a eles a um banquete. Timóteo, eu estou sendo entregue por libação.
o tempo da minha partida chegou. Ele sabe que muito em breve ele descerá à sepultura. Talvez muitos de nós, se fôssemos agora já acometidos por algum tipo de enfermidade, ou fôssemos ameaçados do tipo, olha, você só tem mais um dia de vida, talvez muitos de vocês trariam à sua mente esse senso de justiça. Eu deveria ter amado mais o meu cônjuge. Eu deveria ter amado mais os meus pais. Eu deveria ter servido mais à igreja do Senhor. E só aqui pra gente, talvez muitos de vocês faziam aquela promessa assim, Senhor, se o Senhor me der mais alguns anos de vida, eu vou servir ao Senhor intensamente. Eu fico pensando pelo Senhor assim, mas tu teve aí 30 anos da tua vida, fez nada, mano. Se batizou, estava na igreja, fez nada. Nada de interessante. Aí tu quer mais 5? Não, vai. Tinha dado até amanhã, mas vai agora. Talvez muitos de nós faria essa oração, Senhor, me dá mais saúde. Se o Senhor me der, eu garanto para o Senhor. Paulo não tem do que reclamar na sua última carta. E aí eu quero já dizer assim, olha, eu quero que vocês encerrem a vida de vocês com a mesma convicção que Paulo encerrou. Eu quero que vocês terminem o ano 2024 já preparando o ano 2025, dizendo assim, eu consegui ser mais intencional no reino de Deus. Eu consegui ser mais ativo. Eu consegui ser mais produtivo no serviço à igreja local. E vocês não irão conseguir isso se vocês não se comprometerem e não forem disciplinados. Eu quero que vocês terminem esse ano dizendo assim, olha, esse ano eu combati o bom combate. Teve uns dias que eu estava meio triste. Teve uns dias que eu estava meio abatido. Mas eu não dei moleza não. Eu não esmureci não. Eu arregacei as mangas e fui para a batalha. Eu fui com a batalha não confiando nas minhas próprias forças, mas confiando naquele que me arredimentou, confiando naquele que me chamou, confiando naquele que me convocou para essa grande missão. E o apóstolo mantém-se firme, talvez, nos seus últimos dias ou os últimos meses de sua vida, com base nisso. Eu combati o bom combate, eu servi a igreja de Cristo, eu estive diante do perigo, eu enfrentei um naufrágio, eu enfrentei todas essas coisas, mas eu tinha uma coisa convicta no meu coração. Eu tinha que servir ao Senhor. Eu tinha que amar ao Senhor. Eu não posso omitir dos irmãos também, com base nesses longos anos de caminhada cristã, é que também existe uma parte negra nessa pregação. A gente pode terminar o ano também não tendo do nosso lado aquele soldado que começou o ano com a gente. Porque há pessoas que podem não terminar bem a caminhada. Nessa mesma carta, Paulo faz questão de lembrar Timóteo. Timóteo, Demas, amando o presente século, me abandonou. Há pessoas que não podem terminar bem a caminhada cristã. Há pessoas que irão começar a jornada junto conosco. Eu lembro do tempo do seminário, era muito legal assim. Quando eu comecei lá no seminário, ele estava passando por um processo de transição. E era estranho, porque na sala, eu vinha da faculdade, 50 pessoas na sala. E no seminário era 5, 6. Aí eu, rapaz, se na faculdade começa com 50, termina com 10, 15, se formando, no seminário vai terminar o que aqui? 6 pessoas começando.
E eu lembro que aí foi, passando por um processo de transição, e as turmas foram aumentando. Algumas pessoas terminaram, outras não terminaram o seminário, mas continuaram caminhando, amando e servindo a igreja local. A verdade é que muitos de nós pode não terminar bem. Aí você deve pensar o seguinte: Demas um dia acordou e disse assim: eu não vou mais servir ao Senhor. Eu vou romper agora. Não é assim. Ninguém encerra o seu vínculo com a igreja local. Ninguém abandona o Senhor da noite para o dia. É sempre um processo gradual. É sempre um processo que ocorre no meio da caminhada. E eu falava de manhã a seguinte coisa: todos nós rejeitamos, todos nós fazemos brincadeiras e caricaturas da teologia da prosperidade. Somos batistas, tradicionais, não flertamos com isso. Só que todos nós, de alguma maneira, guardamos no nosso coração essa teologia da prosperidade. Como? Quando eu estou bem, quando eu estou fazendo os devocionais diários, quando eu estou em comunhão com Deus, eu estou ali com a igreja, servindo ao Senhor, cantando com alegria, participando da comunhão, do partir do pão. Mas se eu enfrentar alguma dificuldade nesse processo, se eu enfrentar alguma problemática no meio desse processo, eu saio de perto, porque particularmente eu não quero mostrar fraqueza para os meus irmãos. E aí você vai para bem longe. Aí o segundo passo é você dizer assim: olha, todos me abandonaram. É culpa da igreja, que não me ajudou. Aí você vai mais além, diz assim: não, é culpa da liderança, em específico do pastor. Mas foi você que se afastou. Foi você que gradualmente foi para longe. É você que nutre no seu coração a ideia de que você não pode assumir as suas fraquezas. É um problema seu. Por mais que você venha chacotear a teologia da prosperidade, talvez você nutra no seu coração essa mesma teologia. Eu só posso me mostrar diante da igreja, ou só posso me apresentar diante da igreja quando eu estiver bem. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o apóstolo faz questão de relatar os seus últimos dias de vida. Jesus faz questão de dizer aos seus discípulos: olha, a minha hora é chegada. Nós enfrentamos dificuldades de verdade nessa vida. Nós enfrentamos tribulações de verdade nessa vida. Mas esse organismo aqui, essa instituição aqui, liderada não por mim, mas por aquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, esse ajuntamento de pessoas aqui é guiado pelo Espírito Santo de Deus que aqui habita. Logo, eu não posso ter essas restrições para com meus irmãos. E para mim, a loucura mais horrenda da vida é você encontrar flexibilidade, você encontrar espaço para compartilhar suas dores com todas as outras pessoas desse mundo, com o que quer que seja, menos com a sua igreja. Você confia os seus segredos a qualquer pessoa, menos a igreja. É porque eles me conhecem e eles podem... Aí você faz um monte de caricatura na sua cabeça. Se partilhamos dos dias bons, se partilhamos dos dias felizes, se partilhamos daqueles dias onde a gente vai para a casa do irmão e mete a sola nele no Play 4, precisamos partilhar também dos dias ruins. Se nos alegramos em comer carne assada,
se nos alegramos em irmos a um cinema e partilharmos de alegria juntos, que mal tem partilharmos os nossos dias difíceis, dos momentos negros das nossas vidas. Paulo, em uma ordem de relacionamento, ele está acima de Timóteo. Mas ele não faz questão de esconder isso. Timóteo, o meu tempo chegou. Como líder, ele não faz questão de esconder isso do seu liderado. E voltando para Demas, Demas não abandonou o Senhor da noite para o dia. Talvez o que Demas foi fazendo, e talvez aquela pessoa que você conhece foi fazendo, foi esquecendo de um tempo diário de comunhão com Deus. Foi não observando uma devoção diária com o Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e um dia fez uma confissão e um dia desceu as águas batismais e agora você não quer mais conversa com Deus, não quer mais conversa com a igreja e está dizendo que a culpa é de Deus e é da igreja. Não é culpa sua. Foi você que abandonou as devocionais diárias. Foi você que abandonou o seu tempo com Deus. Foi você que acha que Deus já não existe mais na sua vida e que tudo que você conquistou é por causa da força do seu braço. Será assim, talvez, até o dia que você se deparar com a situação que você já não pode mais modificar. Será assim até o dia que talvez você for acometido por uma doença grave ou perder um ente querido. E quando isso chegar, lembre-se que o Senhor é soberano e controla todas as coisas, até esse momento difícil. E talvez foi Ele mesmo que gerou essa situação, só para que você lembrasse dele. Demas talvez tenha esquecido do tempo diário de comunhão com Deus, e talvez muitos de vocês esquecem disso. De estar com o Senhor, de reservar tempo para estar com o Senhor, de conversar com Deus em oração. E o Senhor quer que você faça isso durante o ano de 2024. Primeira coisa, esquece a academia, por instante. Esquece o cursinho, esquece a faculdade. Se você não fez ainda esse planejamento com o Senhor, você deve sair daqui agora com esse planejamento. Primeira coisa que eu devo fazer, pastor, tempo com Deus. Do maior tempo reservado ao menor. Dos 10 minutos a 1 hora, 5 horas. Você não pode achar que trabalhando demasiadamente, se envolvendo com jornadas de trabalho, no afã de conseguir recursos para a sua casa, você vai conseguir ser feliz e contente. Você não vai. É impossível ser feliz distante do Senhor. Você pode ter alegrias momentâneas, alguns sorrisos aleatórios, mas alegria e satisfação, todos nós só temos quando estamos próximo do Senhor. Tempo diário, tempo de comunhão, consagração a Deus. A segunda coisa é nós nos apropriarmos diariamente da mensagem do Evangelho. Todos nós precisamos nos lembrar diariamente daquilo que é o Evangelho. E o Evangelho é isso: a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. E quando eu me aproprio diariamente do Evangelho, eu não permito que aqueles pensamentos intrusivos tentem me lançar para o chão. Eu comecei o planejamento, mas está 3 dias que eu não faço. Eu acho que o Senhor não está mais comigo. Eu vou desistir. Eu comecei aquele projeto, inclusive eu fiz aqui uma chamada, né? Eu pensei em iniciar 2024 participando do Ministério Infantil. Eu fui lá 3 vezes na salinha, mas eu estou meio entristecido. Eu não vou mais não. Acho que o Senhor nem me quer mais lá na sala.
Não, irmãos, não. O Senhor só quer que nós venhamos nos achegar a Ele diariamente, através do Evangelho de Cristo. E Ele quer contar conosco. João diria em 1 João, se o coração de vocês não lhes acusar, vocês possuem confiança diante de Deus, no capítulo 3, no verso 20. Mas se o coração de vocês acusar vocês, João diz, olha, Deus é maior. Deus é maior do que isso. A sua compaixão, a sua graça. Eu estava agora no almoço, conversando com o seu Ricardo, e eu saí voado de lá. Porque senão ele estava contando a história lá do The Chosen. Eu nem assisto The Chosen, assim, não por não gostar, mas porque eu sou ruim mesmo de série. Série não é comigo. Todos nós temos um ponto forte, né? O meu ponto fraco é série. Eu nem faço planejamento de disciplinar-me para assistir série, porque eu não assisto. Mas eu corri porque eu estava assim, interiormente assim, consternado. Ele contando a história de Tiago, né? Do Tiaguinho, Quando ele chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu curo todas as pessoas, mas eu não sou curado. Para mim isso assim, eu fiquei, caramba, macho. Eu dou spoiler mesmo, aí vocês aí é que se virem aí. Eu curo todas as pessoas, Deus, mas eu não sou curado ele parece que puxa da perna, né? Uma coisa assim, tem algum problema na bacia, sei lá. E o Senhor disse assim, olha, Tiago, isso é para a glória de Deus. Os irmãos que eu vejo assim mais envolvidos com a obra de Deus foram irmãos que um dia tiveram a coragem de assumir os seus próprios pecados, particularmente ou diante da igreja. Parece que eles perceberam assim, cara, eu não tenho mais do que me esconder. As pessoas já me conhecem. E agora eu caminho não mais tentando me esconder, tentando omitir os meus pecados. Eu caminho não mais confiando em mim mesmo, não mais na minha meritocracia, não mais nas minhas obras. Eu caminho confiando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu fui alcançado e perdoado. Jesus disse para o Tiago, olha Tiago, isso que você tem é para a glória de Deus. Por que não lembrar de Paulo? Eu já fui ao terceiro céu, mas o Senhor me impôs um espinho na carne, para que eu não me vangloriasse de tudo isso. Esse organismo é de verdade, feito de pessoas quebradas. O Senhor, e para mim, isso para mim é o mais marcante da história do Evangelho. É que Ele quer contar com gente assim. Ele quer contar com gente que é limitado mesmo, porque todos nós somos em alguma instância. Mas Ele pede uma coisa de vocês nessa noite. Apropriem-se diariamente do Evangelho. Confiem no Cordeiro. O primeiro e maior mandamento é esse, diria João, crê em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Vou repetir. O primeiro e maior mandamento para João é crer no Filho de Deus. O primeiro mandamento para Jesus, em Mateus 22:36, é amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento do decálogo é qual? Amar ao Senhor teu Deus. E João diz, o primeiro mandamento é esse, crer que Jesus é o Filho de Deus. E Deus tal qual como Ele
Em 1 João capítulo 5, verso 20. Crê no Evangelho, na morte de Cristo. Somos aceitos por Ele, por graça, todos nós. Vocês precisam se apropriar diariamente disso. Terceira coisa, compromisso diário com Deus, como sacrifício vivo, a ideia de abnegação. Todos nós temos dons e talentos. Todos nós. Todos nós podemos cooperar de alguma maneira com a igreja local. Irmão Gerlão estava aqui, rapaz, fazendo nada. Eu disse, meu irmão Gerlão, passou 3 meses para vir ajeitar isso aqui. Mas veio. Cooperou com o seu dom e seu talento, todos nós temos. Ele precisou agendar, precisou retirar alguma coisa, e todos nós precisamos, em algum ponto, se valer dessa ideia de abnegação. É necessário sacrifício mesmo, de verdade. É necessário abrirmos mão de alguma coisa na nossa caminhada. Vai ser necessário. Precisamos se colocar diante de Deus diariamente como um sacrifício vivo. E o Senhor espera isso de você nesse ano de 2024. Ele espera que você, em alguma tarde aleatória, visite alguém e leve ali uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo a algum irmão que está passando por dificuldades. Talvez você pode levar a palavra de Deus em algum outro local, em penitenciária, no projeto social do seu bairro, em algum projeto de pessoas com problemas em vício, seja álcool, seja drogas. Todos nós temos dons e talentos e habilidades para colocar diante de Deus e contribuir com o reino de Deus. Tem muita coisa para se fazer, a obra é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Precisamos nos colocar. Precisamos estar dispostos a isso e sermos disciplinados nisso e cooperarmos com isso e crescer diante disso e melhorarmos diante disso e oferecer o melhor para o Senhor diariamente. Como sacrifício vivo, você vai precisar de abnegação. Porque a pregação do Evangelho é mais urgente do que os seus projetinhos fúteis. Porque a pregação do Evangelho é mais urgente do que esses planos que vocês vêm fazendo para o ano de 2024. Não há nada mais urgente do que o anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Se apropriar. E por fim, ainda nessa perspectiva, o que nós precisamos, e aí se apropriando do tema desse mês, é uma crença firme na soberania e no amor de Deus. Deus controla todas as coisas. Todas as coisas. Nós podemos nos precavermos, podemos ser cautelosos, podemos ser cuidadosos em determinadas áreas, e isso não é pecado. O pecado é quando você acha que é a sua cautela, que é o seu cuidado, que é o fato de você se precaver, que vai evitar todas as coisas. Não é. E você fica se martirizando e duvidando de Deus, porque você acha que controla todas as coisas. Eu lhe dou uma garantia, Deus vai provar que você não controla. Você precisa aprender a confiar na soberania de Deus. Deus é soberano, quer você queira ou não. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que passe desapercebido pelo Senhor. Nada. Nada deveria, em certa medida, te deixar
perplexo, no sentido de, meu Deus, e agora? Você pode se sentir surpreendido, e tudo bem, faz parte da nossa construção. Podemos ficar perplexos diante dessa perspectiva. Poxa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Mas ainda que tenha acontecido, está diante do controle de Deus. Eu lembro uma vez que a gente estava assistindo uma luta na casa do irmão Vinícius. E o irmão disse assim: eu estou nervoso. O Anderson Silva vai lutar. Todo mundo olhou para ele assim, ficou rindo assim. Sim, achei. Era óbvio que ele estava brincando. Mas essa ideia do esporte, às vezes, traz esse senso assim, né? Manchester City e Fluminense, assim, né? Os caras tocando bola ali, a gente diz assim, meu Deus. Ei, peraí, macho, para de tocar aí, mas pega essa bola aí. Mas nada deve afastar da nossa consciência a soberania de Deus. E quando eu não entender, eu me conformo. E quando eu não conseguir compreender, eu me rendo. Voltando para o texto, Paulo é alguém rendido. Paulo é alguém que entendeu a soberania de Deus. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Guardei a fé. Ei, Timóteo, eu não me esmureci não, viu, chapa? Ei, Timóteo, eu estou diante da morte. Mas se eu dizer uma coisa para ti, eu estou guardando a fé. Ei, Timóteo, eu imaginava que eu poderia chegar à Espanha, às regiões da Espanha. Não cheguei não, mas eu dizer uma coisa para ti, guardei a fé. Eu sonhava com aquele projeto dos sonhos. Eu sonhava em comprar aquela casa, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, deu errado, eu não comprei a casa. Mas eu continuo guardando a fé. Eu sonhava com aquele negócio de poder passar naquele concurso que eu tanto estudei, que eu tanto trabalhei, não deu certo. Ei, mas eu continuo guardando a fé. Eu sonhava em ter filhos, mas por questões físicas eu não posso ter filhos. Mas não tem essa não. Eu vou guardar a fé. As coisas não estão nada certas aqui embaixo. As coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Mas não tem essa não. Eu vou guardar a fé. Eu vou combater o bom combate. Eu vou servir ao Senhor, sabendo que Ele é soberano. E que eu não preciso servi-lo somente quando as coisas dão certo na minha vida. Isso é teologia da prosperidade. Eu não preciso servi-lo somente quando as minhas contas estão pagas, quando tem alegria, quando eu tenho queijo e calabresa e salame na minha mesa, quando eu tenho um carro e uma moto na garagem, quando eu tenho isso ou aquilo outro. Não, você pode servir agora. Nesse instante, com os recursos que você tem, é com esses recursos que Deus quer usar você. Você só precisa confiar na soberania de Deus. Mais do que isso, vocês também precisam estar firmes na crença de que Deus ama vocês. Vocês são amados de Deus. Salmo 27:10 diz o seguinte, olha: ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor diz, eu, o Senhor, todavia, não te abandonarei. Eu te sustentarei. Ainda que você se sinta abandonado por questões qualquer, triviais, ainda que você esteja se remoendo interiormente, ainda que você esteja duvidando do amor de Deus por qualquer circunstância que você esteja experimentando nessa realidade, Deus ama vocês. E amar não significa que tudo vai bem. Pelo contrário, amar é simplesmente perceber que na plenitude dos tempos, Cristo veio a esse mundo.
que quando nós éramos pecadores, o Senhor se entregou por nós. Essa é a maior prova de amor já demonstrada na história do universo. Deus prova o seu amor ao entregar Cristo Jesus por nós. Vocês são amados de Deus. Vocês são amados do Pai. E esse já de cara deveria ser a mola propulsora das nossas vidas, de entrega, de sacrifício, de abnegação, de compromisso, de entrega, de sacrifício. Deus nos ama e isso é maravilhoso. Que durante esse mês de janeiro, essa igreja possa refletir e pensar sobre essas coisas e possam manter-se firmes e perseverantes na caminhada com Deus, sabendo que o Senhor ama vocês. Amém?